da equipe técnica jurídica da Farsul. Ele já nos acompanhou naquela gira que nós fizemos pelos 40 anos da Federacity. O Álvaro fez parte do grupo, nos acompanhou e acompanha também os sindicatos nas convenções coletivas de trabalho. Então, ele é um ótimo negociador e sempre trabalhando em prol dos produtores. Hoje o Álvaro vai falar sobre as modificações previstas na IN 31 e NR 31. Então, como o Fetterman não está com problema de energia e sem internet, me pediu para iniciar a reunião. E eu não sei se o Gilson quer falar alguma coisa, dizer alguma coisa. Deixo contigo, Gilson, se quiseres fazer alguma colocação. Não, Marta, acho que tu já colocou aí, é só agradecer ao Dr. Álvaro aí a disponibilidade de colaborar com a Federacity, né? E infelizmente o Fetterman não pode estar aqui na abertura, né? Mas desejar que a gente possa aprender muito aí com essa referente essa nova normativa, né, doutor? Que está preocupando muitos aí, né? Então, a gente está aqui para aprender. E agradecer ao doutor Álvaro de vir aqui nos transmitir esses conhecimentos aí. Álvaro, então, é contigo. E aí nós temos até o tempo que nós normalmente fazemos até às 18 horas, mas tu pode avançar 10 minutos, porque nós comemos agora no início uns 10 minutos teus. Então, vamos conversar e ouvir o Álvaro e depois conversar com ele. É contigo, Álvaro. Tranquilo. Boa tarde a todos. Então, a grande maioria já são amigos e conhecidos aí da nossa vida entre sindicatos rurais, Federação da Agricultura. É uma satisfação hoje, então, conversar com vocês a respeito de um tema que é relativamente novo, em matéria de publicação, embora já fosse tratado dentro da nossa CNA, Confederação Nacional da Agricultura, há praticamente 2 anos, que foi o período em que houve a tramitação interna da reformulação da NR 31. Agradeço pelo convite, mais uma vez. A gente está sempre à disposição no que puder auxiliar assim nessa parte relativa às questões trabalhistas no meio rural. Eu vou pedir para a Cristiane, então, eu preparei uns slides para ficar mais fácil a nossa conversa, né? Eu vou pedir para ela ir projetando isso, tendo em vista que eu sou uma negação nessas tecnologias. Bom, então, nós vamos falar hoje sobre a NR 31, que é a NR basilar para o meio produtivo rural. Dentre as 37 NRs, normas regulamentadoras, ela é a que se aplica ao meio rural. E agora podemos dizer, após esse período em que houve uma reestruturação, que ela é de suma importância e absoluta. Não vai existir um momento em que nós vamos sair da NR 31 sem que ela mesmo nos mande fazer isso. O que nós tínhamos anteriormente? Antes dessa reformulação, nós tínhamos outras NRs que eram aplicadas ao meio produtivo rural. Isso trazia muita confusão e muita margem para interpretações contrárias. Ou seja, existiam aqueles que entendiam que outras NRs eram aplicáveis e existiam aqueles que entendiam que não eram aplicáveis. Como o Ministério do Trabalho tinha o poder que teve, hoje ele não tem mais, isso é bem claro para nós, após a transformação do Ministério do Trabalho em Secretaria do Trabalho dentro do Ministério da Economia, hoje nós podemos dizer que muitas NRs eram aplicadas equivocadamente ao setor rural. Então a NR 31 vai tratar de todo o assunto ligado ao meio produtivo rural, seja agricultura, seja pecuária, seja silvicultura, extrativismo florestal,
e, inclusive, aquicultura. Pode passar, Cristiane. Bom, um pequeno histórico, então, para situar a todos. A norma regulamentadora 31, ela é uma norma que veio no ano de 2005, ela foi editada e publicada, e ela trouxe uma série de especificações sobre as rotinas de trabalho nas propriedades rurais. Tudo que não constava na Constituição Federal, na consolidação das leis do trabalho, nós tínhamos através da NR 31. Eram regulamentações, pode-se assim dizer, menores, no sentido de que eram especificidades do dia a dia das propriedades. Então, ela foi publicada no ano de 2005 e ela trouxe já de imediato muito problema de insegurança jurídica e excessivamente burocrática. Por quê? Como eu disse anteriormente, existiam e existem outras NRs, são 37 no total atualmente, e faço um parênteses aqui, dentre essas 37, mais de 60% já foi revisada por esse governo atual, governo federal, e as outras são pauta de revisão nos próximos anos. Dentro da CNA, nós temos um setor específico tratando dessa parte das reformulações. Então, eles solicitam sempre às federações as sugestões para os novos textos, e cada federação vai mandando aqueles pontos que na sua região são mais relevantes. Então, as demais normas seguem em revisão. A proposta desse governo é revisar 100% das NRs, o que é muito bom, porque tem algumas questões textuais e de semântica que são bem complicadas. Então, o que acontecia nessa insegurança jurídica? Que o fiscal chegava na propriedade, autuava os produtores, muitas vezes utilizando a NR 31 e muitas vezes utilizando outras NRs que não a 31, e isso passava porque eles tinham bastante poder e dificilmente se revertia judicialmente essas autuações. E a questão da burocracia é porque sempre a NR 31 não contemplava o menos oneroso. Logo adiante ali eu vou explicar melhor essa questão, mas eu acho importante deixar só claro que tudo que fosse possível de uma maneira mais fácil, a NR 31 do ano de 2005 trazia um método mais difícil para a operacionalização daquele instituto. A título de ilustração, essa NR 31 lá do ano de 2005, ela foi responsável, ela em si, por 85% das autuações que ocorreram no campo dos anos de 2016 a 2020. Então, de todas as autuações que ocorreram nas propriedades rurais no Brasil, nos últimos 5 anos, 85% eram calcadas na norma regulamentadora número 31. Vejam a incidência desta NR. E se a gente falar depois, eu vou falar em números, vocês vão se assustar com o valor que isso representava de multa ao produtor rural. Eu elenquei os 3 principais motivos, aqueles motivos que mais apareciam como autuação. E aqui a gente tem que fazer uma meia-culpa, não é o caso de vocês, que são pessoas e produtores com um grau de entendimento acima da média, mas vamos verificar ali, ó, letra A. Exame médico admissional, ou seja, numa situação hipotética, eu, Álvaro, produtor rural, era autuado porque eu não fazia o exame médico admissional do meu funcionário quando da contratação do mesmo. Ou seja, uma questão básica, é o feijão com arroz que eu costumo dizer. Isso é uma rotina de contratação simplíssima, mas que muitos não obedeciam e isso gerava uma autuação. O segundo ponto que eu trouxe, que também é importantíssimo, fornecimento dos EPIs, equipamentos de proteção individual, questões básicas de segurança do trabalhador. Para vocês entenderem, ali ao lado onde consta, por exemplo, fornecimento de EPI 31.6, o que é isso? Esse é o item onde vocês vão encontrar na nova NR 31 o assunto. Eu enviei para a Cristiane o texto da nova norma regulamentadora 31, porque aconselho a todos, ou
vocês mesmos, ou se tenham pessoas que trabalhem prestando assessoria nas propriedades, que façam uma leitura, porque ela é extensiva e cheia de detalhes. Ela diminuiu muito a burocracia, mas ela ainda tem muita coisa que a gente precisa ler para compreender. Então, são 17 capítulos, anteriormente eram 23 na anterior, na norma 31 antiga, digamos assim, hoje são 17 capítulos. Então, ali, 31.6, quer dizer, 31 de NR 31, 6 é o sexto capítulo da ANR, vai falar sobre a questão dos equipamentos de proteção individual. Depois, na sequência, vem a questão da capacitação dos trabalhadores. Todo tipo de atividade que exija, por exemplo, implementos agrícolas, operadores de máquinas agrícolas, utilização de equipamentos que tenham fim para a atividade. Por exemplo, seja um operador de um trator, de uma colheitadeira, seja alguém que trabalha com uma motosserra, ele precisa ter uma capacitação. E a NR 31, a nova e a antiga, já dizia isso, que essa capacitação é uma obrigação do empregador. Então, não era fornecida essa capacitação e por isso que ele apareceu como o terceiro maior motivo das autuações pelos últimos 5 anos a nível nacional. Eu coloquei ali esparsas no texto, porque em vários momentos essa capacitação vai aparecer conforme o assunto que seja tratado. Apareceu uma janela aqui no chat, não sei, Cristiane, como é que a gente faz? Se tu vai me mandar a pergunta ou se eu vou respondendo conforme elas aparecem aqui. Aí tu pode... Teu microfone está desligado. Eu vou verificar. Eu acho que deixamos as perguntas para o final, o que tu achas? Tá, então tá. Pode passar adiante, Cristiane, então, por favor. Bom, voltou lá para o início. A gente está no terceiro slide. Então, a NR 31 foi instituído por uma portaria 22677, agora de 22 de outubro de 2020. E o primeiro ponto que eu chamo a atenção é que ela foi unânime. Houve uma unanimidade para a constituição deste novo texto. Um consenso tripartite. Por quê? Existiam 3 lados nesta negociação, digamos assim. Existia a representação dos trabalhadores, existia a representação dos empregadores e os representantes do governo federal. Então, com esses 3 lados, por incrível que pareça, se chegou a um consenso sobre o novo texto da NR 31. Vocês vejam como a antiga redação era problemática. Para ocorrer um consenso num assunto em matéria trabalhista, não é fácil, mas foi possível. E o segundo ponto importantíssimo, que muitas pessoas precisam se dar conta, é que a vigência desta NR é a partir do dia 27 de outubro em 2021. Daqui a 1 ano, agora menos de 1 ano. Mas quando ela foi editada, em outubro deste ano, ela previa uma vigência de 1 ano. Por que esse período? Esse período é um período para a adaptação dos produtores rurais. Não será de imediato que será solicitado as alterações, embora muitas delas seriam benéficas ao nosso lado. Mas chegou-se a um prazo de 1 ano, então, até o dia 27 de 10 de 2021, seguimos com o sistema anterior. Harmonização com as demais NRs. Ocorria anteriormente um problema chamado sobreposição de NRs. O mesmo assunto vinha descrito em mais de uma NR. E aí era instaurado a questão da insegurança jurídica, qual seria a NR a ser aplicada. E nós tínhamos sérios problemas nesta interpretação, porque normalmente a interpretação que se tornava como suprema era a interpretação do Ministério do Trabalho, que era uma interpretação, digamos, um pouco mais forçada a uma realidade que não a realidade que nós tínhamos na nossa atividade.
Então, esse foi o ponto principal. Hoje, o produtor rural pega o texto da NR31 e ele vai conseguir entender o funcionamento da propriedade a partir da NR31 e só vai sair da NR31 quando houver no próprio texto menção a outras NRs. Depois ali, ó, simplificação no texto da norma, questão semântica e as referências a outras NRs conforme eu mencionei, e diminuição para 17 capítulos. Eram anteriormente 23 capítulos e foram diminuídos para 17. E o importante é que mesmo com essa diminuição, não houve nenhuma retirada de direito do trabalhador. Isso é muito importante ressaltar. Normalmente, quando a gente trata desses assuntos, sempre que há uma reforma, uma reordenação de um texto, sai na mídia que o trabalhador saiu perdendo, que retiraram direitos. Nada disso aconteceu. Eu me lembro muito bem da reforma trabalhista lá do ano de 2017, que a gente tanto conversou à época, nas interiorizações pelos sindicatos rurais, e foi tema também anteriormente à própria reforma no evento da Federacito dos seus 40 anos, que era a respeito justamente disso, a questão onde nós tínhamos uma grande perspectiva de alteração. Então, se dizia, mas o trabalhador vai perder direitos, vai ter supressão dos seus direitos. Não, na verdade, se reorganizou algumas questões, foram reorganizadas, e não se tirou nenhum direito do trabalhador. Embora na mídia vocês ouviram questões ao contrário do que eu estou falando, mas eu garanto que isso não ocorreu na realidade. E lá no início eu falei em desburocratização, lá no segundo slide, e aqui fala o quê? Desburocratização gerando uma economia estimada em 4 bilhões e 300 milhões a nível nacional por ano. Ou seja, a simples reordenação desta norma regulamentadora, trazendo questões que eram dúbias para um plano mais consensual, vai gerar uma economia para os produtores rurais nessa ordem, de 4 bilhões e 300 milhões ao ano a nível nacional. Pode passar, Cristiano. Então, quais foram as principais alterações? Nós temos diversas alterações na NR31, mas as principais que eu vejo como pontos para a atenção inicial de todos são as que eu vou delimitar a seguir. Primeiro ponto, Programa Gerenciamento de Riscos do Trabalho Rural. O que é isso? Nós tínhamos anteriormente previsto na própria norma regulamentadora 31 o SSRT, que era um contraponto ou um concorrente, entre aspas, do PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, e do PCMSO, Programa de Controle Médico de Saúde Operacional. Aqui, o que acontecia? Esses dois programas, PPRA e PCMSO, que constavam na NR número 7, eram exigidos do empregador rural, mas eles eram da origem urbana, do trabalho urbano. Então, eles eram exigidos indevidamente do empregador rural. Ao passo que na própria norma regulamentadora número 31, havia o SSTR, que era o programa similar à época feito para o empregador rural. Então, aqui nós tínhamos um caso de sobreposição das normas regulamentadoras, onde era exigida uma norma urbana, com natureza urbana, indevidamente do produtor rural. A partir desta nova redação, o programa que vai ser exigido dos empregadores rurais é esse PGR-TR, Programa de Gerenciamento dos Riscos do Trabalho Rural. E esse PGR-TR, ele vai estar disponível online, gratuitamente, para pequenos e médios produtores, aqueles que contam com até 50 trabalhadores nas suas propriedades. Ou seja,
não vai ser necessário a contratação de um profissional da área para que seja elaborado o PGR-TR. Ele vai estar disponível, é uma ferramenta que o governo federal vai disponibilizar, eles estão em elaboração no momento. A perspectiva é que até meados do ano que vem esteja já disponível para início das informações que o produtor vá preenchendo o seu PGR-TR conforme as suas peculiaridades. Esse PGR-TR vai ter uma revisão periódica a cada 3 anos. Então, eu faço o meu PGR-TR lá em 27 de outubro de 2021. Dali a 3 anos, eu devo revisá-lo, verificar se tive alguma alteração ou não na minha rotina dentro da propriedade rural. Pode passar, Cristiane. Outra questão importante trata a respeito dos trabalhadores itinerantes. 2 exemplos bem clássicos. Cavaleiros, no caso, o peão campeiro, e os alambradores, que são trabalhos que não têm um ponto fixo, ou seja, qualquer uma das 2 atividades, hoje é na invernada X, amanhã é na invernada Y, faz o que tem que fazer, a sua atividade, retorna. Não é um ponto onde ele permaneça para além da atividade em si. E anteriormente, e talvez para muitos seja surpresa, era exigido na norma regulamentadora frentes móveis de sanitários e de refeitórios, o que não tinha nada a ver com a nossa atividade. Por quê? Seja na função do peão campeiro ou na função do alambrador, o que se tem por costume e por rotina nas propriedades é que se desenvolve a atividade, se vem até a propriedade, faz a refeição e depois retorna para a atividade. E a norma regulamentadora entendia como se estivéssemos num local, numa frente de trabalho itinerante, onde o trabalhador não retornasse até a propriedade. Então, era necessário, pasmem, fornecer instalações sanitárias móveis e refeitórios. A partir do dia 27 de outubro de 2021, não será mais exigido desta forma. Então, eu até fiz uma anotação aqui que eu queria comentar, trouxe um alívio para futuros problemas, porque eu duvido, e posso duvidar, de que algum produtor rural fornecesse esse tipo de instalação para esses tipos de trabalhadores. Então, vejam, era uma norma regulamentadora totalmente em desacordo com a nossa realidade fática do campo. Qual é a grande questão? E aí é uma questão que foi colocada no texto, mas por precaução. O empregador ele tem que disponibilizar um ponto de apoio, que no caso das propriedades rurais é a sede da propriedade rural, ou seja, se o funcionário precisar ir ao banheiro, ele vai até a propriedade rural. Quer dizer, eu não estou contando nenhuma novidade para vocês, apenas ressaltando como era essa questão na norma regulamentadora anterior e como ela ficou agora. Ela ficou mais próxima da nossa realidade e nada longe do bom senso que já se tinha anteriormente, né? E no terceiro ponto ali eu trouxe a questão ali, uma ressalva, não confundir com as frentes de trabalho comumente utilizadas na silvicultura, ou seja, os chamados hortos florestais, né? Onde os trabalhadores passam um dia lá numa plantação de eucalipto, de acácia, de pino, seja a espécie que for, né? Lá, sim, é necessário as estruturas móveis, que são sanitários, e a questão do espaço para as refeições, né? Isso segue sendo exigido. Então, só essa ressalva para não confundir o trabalho itinerante pontual daquelas frentes de trabalho que podem ser itinerantes, mas que não são pontuais. Pode passar, Cristiane.
A questão dos alojamentos. Nos casos onde a prestação do trabalho são em diversas áreas, e aqui o exemplo mais clássico que me vem à cabeça são os arrendadores de áreas, né? Seja para a questão da soja, seja a questão do arroz. Aqui na minha região tem muita questão da melancia, plantação de melancia, onde realmente aí são áreas menores e muito espalhadas pelo município. O que acontece? Não era possível, pela norma regulamentadora 31, o alojamento dos trabalhadores em hotéis e hospedarias. Então, o que isso acarretava? Que o empregador precisava ter uma estrutura, seja no meio urbano ou no meio rural, para que aqueles trabalhadores ficassem acomodados, o que muitas vezes tornava a própria atividade financeiramente onerosa. Tinha que manter uma casa, ou várias casas, sejam dependendo da quantidade de trabalhadores, né? E agora é possível que sejam esses trabalhadores hospedados em hotéis e hospedarias. E outro ponto importante, os estabelecimentos, eles não precisam alterar suas estruturas para atender à norma regulamentadora 31. Ou seja, se eu tiver trabalhadores e eu for hospedá-los num hotel, o hotel não precisa mudar a sua estrutura. Basta que ele esteja regular com a administração municipal, seja uma pessoa jurídica que cumpra com as suas obrigações para com o poder público no sentido de inscrição tributária, né? Então, esses são os pontos a serem observados nesta questão dos hotéis e das hospedarias. Pode passar, Cristiane. Dormitórios. Aqui até a gente fala desse ponto porque às vezes dá vontade de rir na nossa legislação, né? Pois vejam bem, o primeiro ponto ali que eu vou falar para vocês, a disposição das camas era um entrave. Eu não poderia, num ambiente de dormitório, dispor camas no sentido L, ou seja, camas que faziam 90 graus entre si. Vejam se isso é algo que a gente precisa regulamentar. Mas era o que nós tínhamos na NR 31. Então, foi possibilitada essa disposição em camas, que pelo que eu estava analisando em matéria de disposição de ambiente, é uma forma de otimizar a utilização do ambiente. Antes não era possível. Então, é possível, sim, agora dispor camas no formato L, ou seja, quando elas fazem 90 graus entre si, desde que haja um espaço mínimo de 3 metros quadrados entre elas. E, se for o caso de camas paralelas, esse espaço tem que ser de 1 metro de distância. Então, até isso, nós tínhamos que tomar cuidado. E aqui era um prato cheio para a autuação, né? Porque beira o absurdo esse tipo de regulamentação. E nos beliches, nós tínhamos outro caso aqui para dar uma boa analisada. A norma regulamentadora, que ainda está em vigor, porque é só no dia 27 de outubro do ano que vem que ela vai perder a sua validade e ser substituída pela que aqui estamos falando, ela previa que quando fosse o caso de beliches, são 2 camas uma em cima da outra, que o espaço entre o colchão inferior e o colchão superior fosse de 110 centímetros, 1,10 centímetros. O que nos trazia uma grande dor de cabeça, porque no nosso comércio não existia esta medida. A medida padrão é entre 80 a 90 centímetros entre um colchão inferior e o colchão superior, que agora, finalmente, foi possibilitado esse espaçamento entre os colchões, digamos assim. Então, tivemos essa alteração na legislação a respeito dos alojamentos, aqui mais na questão dos quartos, né? Às vezes, o preciosismo numa legislação causa impactos severos. Pode passar, Cristiane.
Capacitação e treinamento dos trabalhadores. Então, aqui nós temos lá no item 31.2.6, e aí abre para o 1, para o 2, para o 3, a questão do fornecimento do treinamento aos trabalhadores, que é uma obrigação do empregador. Isso é algo que já era sedimentado e não foi alterado. Segue sendo como uma obrigação do empregador. E conta como tempo de trabalho efetivo. Ele conta como jornada de trabalho, como se fosse a jornada de trabalho convencional do trabalhador. Quais são as novidades? A primeira, autorização para a modalidade EAD, que é o popular ensino à distância. Segue sendo autorizada a forma presencial e agora temos a questão do EAD, que é o ensino à distância. Então, esta modalidade é possível, o que facilita muito e diminui muito o custo também. Eu estava verificando um levantamento que foi feito pela CNA, onde foi feita a ferição da hora, o valor da hora de treinamento. Num treinamento presencial, esse valor era de R$ 113 por hora. E com a modalidade do ensino à distância, esse valor caiu para R$ 27 por hora. Então, quando a gente fala lá dos 4 bilhões e 300 milhões de economia, esse é um dos fatores que somam nessa economia que foi calculada no sentido global. Outro ponto importante, o reaproveitamento dos cursos que foram feitos há menos de 2 anos. Muitos trabalhadores já utilizavam os cursos, como, por exemplo, os que nós temos no Senar, que praticamente todas as atividades rurais têm contempladas nos cursos do Senar para treinamento de trabalhadores. E esses cursos, então, feitos há menos de 2 anos, são considerados como válidos. Quando fechar 2 anos, aí tem que fazer novamente o curso como uma reciclagem do trabalhador. Depois, houve uma manutenção da parte presencial no que tange a parte prática dos cursos. É lógico que, embora a modalidade à distância seja mais aconselhável por questões de organização e facilidade, além de questão de economia, né? Mas a parte prática ela segue sendo necessária da forma presencial, e aí é um percentual sobre o curso que está sendo fornecido ao trabalhador. Pode passar, Cristiane. Depois, nós temos a questão das edificações para armazenamento dos produtos, né? Principalmente aqui, a gente fala dos defensivos agrícolas, né? Que são sempre um ponto bastante polêmico quando a gente trata deste assunto. Anteriormente, havia necessidade em que o local em que eram armazenados esses produtos estivessem distantes, no mínimo, 30 metros das instalações dos trabalhadores, instalações de alojamento ou moradia. Esse valor foi levado em conta questões como adaptação das propriedades e foi alterado para 15 metros. Então, hoje, estando a 15 metros, o edifício para armazenar esses produtos já está ok com a nova norma regulamentadora, né? E depois tem a regra dos 100 litros ou 100 quilos. A nova norma regulamentadora, ela possibilitou que sejam estocados até 100 quilos ou até 100 litros de algum produto em armário convencional, desde que o mesmo seja devidamente identificado e que esteja fora da área de convivência dos trabalhadores, que não esteja no armário dentro do alojamento ou dentro do próprio galpão, onde se é que existe ainda essa área de convivência na maioria das propriedades. Então, estando fora desta área, é possível estocar num armário convencional, devidamente identificado, é claro. Identificado quanto aos riscos, né? Outra questão importante é que os transportadores e pessoal que simplesmente carrega
embalagens lacradas, eles agora passam a ser considerados como contato indireto com estes agentes. Ou seja, eles não têm mais a questão de estarem em contato direto simplesmente por transportar embalagens lacradas, porque se está lacrado, em tese, não há contato com os produtos. Então, esse foi também um ponto novo da norma regulamentadora número 31. Existem outras questões, pode passar, Cristiane. Existem outras questões que foram alteradas, como questões da CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, questão eleitoral da CIPA, que eu vejo que, para o produtor rural, no primeiro momento, ele não é tão urgente que se dedique a isso, até porque dificilmente vai precisar em função do número de trabalhadores que opera. Então, esses pontos são os pontos que, na minha opinião, são os mais importantes para que sejam tomados como referência nesse princípio da NR 31 do ano de 2020. Eu acho que agora, Cristiane, a gente pode passar para as perguntas, né? E ficar à disposição para conversar com os amigos. Eu não sei, o Fernandinho ainda está aí, Fernando? Tá. Estou aqui. Oi, Fernando. Tu podes fazer a tua pergunta? Eu vi que tinha uma pergunta tua no chat ali. Lógico. Por favor. E eu faço ou tu faz? Não, faz tu, por favor. Pode ser feito. Álvaro, muito obrigado pela tua colocações, sempre é um aprendizado, não é? Assistir uma palestra tua. E como é que a gente faz, Álvaro, quando tem um colaborador que não quer se capacitar através dos cursos? Tá? Embora tenha os cursos do Senar, a gente disponibiliza, a gente oferece, eu te levo, te busco, seja no sindicato, ou seja numa outra propriedade, ou coisa parecida. Como é que a gente faz? Como que a gente pode comprovar essa condição? Certo. Obrigado pela pergunta, é bem importante esse assunto realmente, porque há uma grande resistência por parte dos trabalhadores a frequentar esses cursos. Na minha opinião, a maioria das vezes até por se sentirem, não se sentirem à vontade no ambiente, digamos assim, de sala de aula, né? Envergonhados, muitas vezes, são pessoas que não têm assim essa frequência na sua rotina, né? O que a gente tem que ter bem em mente? Primeiro, em matéria trabalhista, todo tipo de declaração que o trabalhador assuma uma responsabilidade, de início, já não é aceito nos nossos tribunais, mesmo com a reforma trabalhista. O que eu quero dizer com isso? Que se esse trabalhador assinar uma declaração para ti, Fernando, dizendo que ele não quer praticar o treinamento sobre o assunto tal, isso não vai ser uma excludente para ti, tá? Então, tu vai seguir sendo autuado a respeito desta capacitação que ele não quis fazer. Então, na minha opinião, depois de uma conversa inicial, restando a mesma infrutífera, tu deves adverti-lo formalmente, dizendo que o curso, logicamente, é uma obrigação do trabalhador frequentar, porque o empregador vai fornecer, e que se ele se recusar a participar do treinamento, ele vai estar incidido, inclusive, numa possível demissão por justa causa. Ou seja, eu vou estar caracterizando uma atitude do trabalhador de desobediência, que, se houver uma reincidiva, dá para caracterizar uma justa causa, desde que haja essa formalização do procedimento de advertência. Claro, não vamos deixar na questão informal, de falar com ele, dar o aviso e não documentar. E nunca vai caracterizar mau procedimento do empregado. Tem que ser formalmente registrado essa atitude negativa dele, digamos assim, né? A princípio, seria essa a orientação. Eu fiz um levantamento
de treinamentos possíveis que a NR31 traz para nós. Eu vou ler aqui para vocês alguns, porque são vários. Por exemplo, existe treinamento para manuseio de material de primeiros socorros. Existe treinamento para os membros da CIPA. Treinamento para acidentes com defensivos agrícolas. Treinamento para intervenções elétricas. Operador de motosserra e motopoda. As roçadeiras costais e derriçadeiras. Treinamento para maquinário estacionário. Operador de autopropelidos e implementos agrícolas. Supervisor de espaços confinados. Vigias em espaços confinados, operação de equipamento de transporte com força motriz própria, transporte manual de cargas, trabalhos em alturas em tratos culturais e colheitas. Então vejam, vejam a quantidade de treinamentos que nós temos dispostos na NR31. E cada um desses treinamentos vai estar num ponto lá da norma regulamentadora. Como eu disse ali no slide que trata dos treinamentos, eles não estão agrupados para facilitar a nossa compreensão. Conforme for o assunto, ele vai vir no seu capítulo descrito. Quando não houver periodicidade explícita sobre esses treinamentos, e já adianto que a maioria destes treinamentos não tem esta previsão, ou seja, a norma ela fala do treinamento e não diz que eu tenho que refazê-lo a cada período de tempo. Lá no PGRTR, que a gente viu lá no primeiro slide, quando do preenchimento deste pelas propriedades, lá vai estar disposto o período revisional desses treinamentos. Então, vai ser através do PGRTR que vocês vão saber se um treinamento deve ser revisto a cada tempo. Então, isso é algo importante também de ressaltar a respeito dos treinamentos. Não sei se eu respondi a tua pergunta, Fernando. Beleza. Alguém mais com pergunta? Pode ser. Respondeu sim. Pode ser feito aqui ao vivo. Tem outra pergunta para fazer. Pode Por falar, favor, Fernando. Doutor Álvaro, assim, ó, nós, em um determinado ponto da sua palestra, o senhor comentou ali sobre a identificação dos espaços. Nós temos aqui um ambiente, que é uma edificação, onde nós temos um ambiente fechado, com a porta, onde que é conhecido por todos como sendo a veterinária, onde se coloca os produtos, vamos dizer assim, todos os insumos da agropecuária colocado ali. E é separado por uma porta externa e uma parede do refeitório, tá? E o refeitório também é fechado. Isso daí nós incorreríamos em alguma, vamos dizer assim, eventual infração perante uma fiscalização ou não? A norma regulamentadora, ela trata sempre dos defensivos agrícolas, né? E ela usa aquela palavra dos agrotóxicos, né? Palavra que a gente não costuma usar, mas a norma ela fez menção expressa aos agrotóxicos. Tendo em vista que esse espaço ele não é na área da convivência dos teus trabalhadores, eu acredito que tu não vai ter problema com esse espaço. Ou seja, ele não está comunicado, digamos assim, ao refeitório, no caso. Ele faz parte da edificação, dividido por uma parede e sem comunicação. Ou seja, a pessoa não vai estar fazendo a refeição e olhando para um frasco de remédio, por exemplo. Ou sentindo aquele cheiro que às vezes fica, tem remédios que têm forte cheiro, né? Ou sentindo aquele cheiro, por exemplo, de um carrapaticida durante a refeição. Não sendo esse o caso,
eu acredito que não vai ter problema. Obrigado, doutor. Obrigado. Esses treinamentos que mencionaste ali, o Senar tem todos no seu catálogo? Eles estão inseridos no seu catálogo? Nos seus cursos, no caso, ou apenas alguma observação com relação a isso? A princípio, eu acredito que sim, porque muitos desses treinamentos vinham expressos na NR 35 e o Senar possuía também um treinamento sobre a NR 35, específico sobre a NR 35. Então, não consultei o manual do Senar, mas posso fazer isso e verificar para vocês. Pelo que eu já observei em outras consultas, o Senar possui sim todos esses treinamentos. Dificilmente vai ser necessário contratar uma empresa especializada para um treinamento desses que eu citei, né? Mas eu posso verificar isso e tirar limpo para vocês sem problema nenhum. É até importante, né, para orientar bem o nosso produtor rural. Uma coisa que eu gostaria de dizer, essa NR31 ela é uma novidade que está há 40 dias no nosso meio. Então, é normal e natural que surjam dúvidas quanto às alterações e também interpretações ainda assim diversas. Então, vocês não se surpreendam se amanhã ou depois alguém vier e falar algo em contrário do que eu disse. Isso é normal na parte da interpretação de normas jurídicas, né? E como é algo relativamente novo, né, ainda vai demandar muita discussão a respeito do tema, mas o que foi aqui apresentado são pontos considerados unânimes até em questão de interpretação. Acho que tem Paulo, outro... pode fazer a sua pergunta? Paulo Ebsen. Cristiane, eu precisava fazer uma pergunta também, Cristiane. Tá. Seu Paulo Ebsen pode fazer sua pergunta. O senhor deixou ali no chat? Pode ligar seu microfone. Opa. Álvaro, boa tarde. Parabéns pela tua apresentação. A minha pergunta seria o seguinte, houve alguma modificação quanto ao dimensionamento da CIPA na nova portaria? A respeito da CIPA, principalmente questões de cunho do processo eleitoral foram alterados. Agora, pontos relativos à necessidade ou não da CIPA, conforme o número de trabalhadores, foram mantidos nessa nova NR31. Ok. Agora, obrigado. Agora, seu Ricardo, depois eu passo a palavra ao seu Leitão, tá, seu Ricardo? Perfeito. Boa tarde, Álvaro. Muito boa palestra. Eu queria só perguntar, por exemplo, o sujeito que trabalha com trator e fez o curso para tratorista, então está em dia com a sua carteira de habilitação. Eu estou dizendo carteira de habilitação porque nós, quando temos que trocar a carteira porque precisamos fazê-lo a cada 5 anos, não vamos fazer autoescola, né? O tratorista vai poder fazer por EAD sem fazer a prática ou ele é obrigado a voltar lá para fazer as horas práticas? Ele vai fazer a parte teórica via EAD, mas a parte prática será mantida. Ele vai presencialmente para a parte prática. E aí, nesse ponto, o importante é sempre tentar juntar mais trabalhadores, seja de propriedades diversas, né, numa região, para facilitar a questão do curso, né? Não, eu perguntei porque sempre é uma dificuldade, principalmente porque, às vezes, a data que tu tem um curso disponível é uma data em que todo mundo está plantando, usando trator, então tu dispensar o empregado fica difícil. E como, para mim, é uma incongruência, né? Já que tu não vai fazer autoescola cada vez que tu muda a tua carteira de habilitação, não vejo por que o cara que trabalha num trator tenha que fazer aula prática de novo. Eu só quis colocar que acho que essa é uma coisa para ser questionada.
Porque uma coisa é tu fazer um treinamento de aprendizado, outra coisa é tu ser supervisionado para saber se tu sabe fazer aquela operação, correto? Então, foi nesse sentido que eu quis fazer a pergunta. Concordo plenamente. É que são legislações que vêm de origens diversas, né? Então, em tese, não se utilizou o mesmo critério para situações similares, digamos assim, né? Concordo plenamente com o senhor. O Álvaro, é Roberto Leitão, tudo bem? Tudo bem, presidente? Como é que tá? Álvaro, tu falaste ali a questão do sujeito que está trabalhando, que vai se alimentar na propriedade. A pergunta que eu faria é a seguinte: existe alguma forma de se conseguir uma normatização da água e da alimentação que é levada ao funcionário? De repente, ele não quer vir em casa, fica lá no trabalho, logicamente para o trabalho, vai para uma sombra e tal, e alguém leva a alimentação. Existe alguma norma sobre isso? E a qualidade da água também? Porque não vai se levar água mineral fechada e tal, sempre dentro das normas que a gente usa em casa, uma garrafa térmica ou outro sistema qualquer. Eu desconheço essa normatização, mas alguém uma vez me perguntou, mas vem cá, eu posso levar isso numa vianda? É a pergunta que eu te faço. Perfeito, ótima pergunta. A própria norma regulamentadora número 31, em um dos seus versículos, fala explicitamente que o empregador deve fornecer água potável ao seu funcionário. Não é que ele tem que comprar uma garrafa de água mineral de 1 litro lá no mercado e trazer ao seu funcionário. Ele tem água na sua propriedade e essa água é potável e é fornecida ao mesmo. Essa é a diretriz na questão da água. A respeito das refeições, o que não se admite é que um trabalhador almoce, o exemplo mais clássico que nós temos, colhendo soja, por exemplo. Que na época da colheita, realmente, a rotina é ligada nos 220 volts, né, como a gente costuma dizer. Então, tem gente que almoça numa máquina colhendo. Isso não é aceito. Agora, o senhor levar uma vianda até o seu funcionário lá na lavoura, ele sai da máquina, vai para uma sombra, não há problema nenhum. Isso não é problema na nossa atividade. Agora, se a gente parar para pensar na questão da silvicultura, esses trabalhadores que trabalham nesses hortos, esses precisam sim do seu espaço para refeição. Obrigado, Álvaro. O Cristiano, posso fazer uma pergunta? Pode. Primeiro, eu gostaria de cumprimentar o doutor Álvaro pela excelente explanação aí. E eu gostaria de saber uma coisa, a NR 31, ela trata em algum momento sobre o calendário de folgas dos funcionários? O senhor se refere a folgas no sentido de feriados, no sentido de alternância de rodízio de funcionários? Isso, alternância, no caso, folgas semanais, se teria algum item, alguma coisa assim, não? Não. Nessa parte, Dr. Gilson, não houve nenhuma alteração da NR 31, até porque nós já temos isso previsto na CLT, na Consolidação das Leis do Trabalho. Então, não caberia a NR contrapor a CLT. A gente segue observando os artigos da CLT neste ponto. Certo. Não, era isso aí. Mais alguém? Quer fazer uma pergunta? Marta, seu microfone. Eu quero fazer duas colocações. Primeiro, aqui na Convenção Coletiva do Trabalho que a gente faz em Campestre da Serra, que é a extensão de base de IP do sindicato do qual eu estou presidindo,
Nós fizemos já na formação da convenção, nós colocamos como a atribuição, como qualificação de tratorista, né, dentro para ter a função de tratorista, funcionário, ele deve ter o curso do Senar, que é o que ele sendo habilitado pelo curso, ele tem direito a um diferencial de salário como tratorista. Então, isso nós conseguimos colocar na convenção. Outra coisa, há uns anos atrás, eu não lembro bem que ano foi, a CNA fez um trabalho em algumas propriedades para ver em que ponto estava com relação a NR31, que quando foi feita, quando foi estabelecida, foi 2005, mas eu acho que foi depois disso, e foram avaliadas 1.000 propriedades no Brasil, através da CNA. Uma delas, até nós fizemos através do sindicato, nós fizemos lá no Gilson uma avaliação da propriedade lá. E dessas propriedades avaliadas, apenas 8 estavam com todas as regras, com tudo dentro da regra. Então, vocês vejam o grau de exigência, que estavam assim, com tudo perfeito, apenas 8. Então, vocês veem a dificuldade que tem. Eu gostaria de saber se com essas mudanças daqui a um tempo a gente fazer um levantamento desse e ver a que ponto tudo se consegue pôr se está tudo em ordem, tudo de acordo. Eu acredito que agora esse número de 8 pulou para 12. Foi um baita avanço. O que eu quero dizer é o seguinte, a norma regulamentadora foi atualizada, nos trouxe pontos mais benéficos no sentido de trazer a realidade da lei ao que ocorre nas propriedades, mas ainda tem muitas coisas que poderiam ser melhor elaboradas. É aquela história, a gente não consegue mudar uma situação de legislação em curto prazo, né? Tem que trabalhar a médio e longo prazo. Já foi um avanço, mas daqui a alguns anos precisa ser feito um novo avanço. Então, não se assustem quanto a isso, porque vai seguir esse índice sendo baixo, muitas vezes até por desconhecimento. Muitos produtores rurais nem sabem que existem as normas regulamentadoras, né? Então, eu acho que agora o Gilson entra, ele ficou ali, quase. Eu gostaria até de aproveitar aí para agradecer a Marta, o Carlos Sim também, que tiveram essa ideia aí do BPA, né? E para nós foi muito importante, porque a gente conseguiu corrigir as não conformidades que tinha, né? E logo em seguida a gente recebeu uma fiscalização aqui veio Patran, CREA, veio todo mundo junto, né? E, para nossa surpresa, nos deram os parabéns, né? Porque nós recém tinha passado do BPA, estava tudo em dia, né? Sala também de defensivos, com EPIs pendurado na entrada, tudo organizado, e foi graças ao BPA. Então, isso aí foi muito importante, né? Mas, de qualquer forma, eu acho que é importante continuar esse trabalho, né, Marta? É interessante, né? Tá aí uma coisa que a Fedracite, eu acho que pode levantar como uma bandeira, é a retomada, porque, pelo que eu sei, o Senar parou com o BPA, ele tem um tempo de validade, e essa validade passou e eles não estão, porque é a Embrapa que valida, é a Embrapa que certifica, quem certifica. Então, o Senar implantou em várias propriedades no estado, e eu acredito que os últimos já estão perdendo a validade, porque eu não sei, até é uma coisa que a gente deve procurar. Vamos ver aí uma forma de ver como é que está isso aí, e de repente, via Fedracite, nós fazer um trabalho, porque muitos grupos fizeram isso através de CITES, né?
porque é o que tem de grupo organizado e atuante ainda, que tem, apesar de poucos, mas é o que tem no Estado, né, dentre os produtores. E tem alguns formados pelo Juntos para Competir, mas quando termina aquele período do curso ali, o programa termina e o grupo se dispersa, né? Talvez seja aí uma coisa a trabalharmos, um bom assunto para levantarmos, Gilson. Vamos abraçar essa causa aí, convido os demais diretores aí para nos ajudar nisso aí, vamos começar a trabalhar. Talvez seja uma boa ideia. Eu estou vendo aqui que tem dois. O Paulo tem uma... Paulo. O Paulo, o Carlos e agora o seu Fernando também, o Rasmussen. Então, pela ordem, pelo chat ali, Cristiane chama, Paulo. por favor. Pode falar, Paulo. Qual é a sua observação? Eu tenho especialização em engenharia de segurança do trabalho. E durante muitos anos eu tive diversos enfrentamentos com os auditores fiscais do trabalho. O que isso é um martírio que nós, empresários, sofremos. Como é que ficou, Álvaro, o assunto do espaço confinado? Porque há 2 ou 3 anos atrás, houve lá no município, eu estou em Porto Alegre, mas lá no município onde eu tenho propriedade, que é em Cachoeira do Sul, uma blitz destes auditores, em plena colheita do arroz, interditando propriedades em razão da não conformidade das observações que os produtores necessitavam ter de treinamento, enfim, dos silos, e etc, etc. Isso aí, houve alguma alteração, porque eu não tive oportunidade ainda de acessar a nova ANR e queria ter uma informação tua a respeito. Eu até fui dar uma olhada aqui na nossa nova NR31 a respeito disso, né? Nós temos um capítulo específico sobre secadores, silos e espaços confinados, né? Confesso a vocês que essa parte aqui eu não tinha verificado, porque não foi ressaltada nenhum ponto quando nós fizemos a nossa reunião com a CNA a respeito da nova norma regulamentadora 31. O que eu posso fazer é o seguinte, eu posso fazer um comparativo entre esse novo ponto disposto aqui na NR31 com o antigo e mandar posteriormente por e-mail para a Cristiane para que ela repasse a vocês. Posso fazer amanhã, eu já posso estar enviando para vocês sem problema nenhum. Só não tive atenção nesse item, como eu disse, porque não foi em nenhum momento tocado nesse assunto nas nossas reuniões com a CNA. Eu te agradeço, se tu puderes fazer, porque aí eu participo de algumas reuniões lá no sindicato, eu posso passar o pessoal do sindicato, especialmente para aquelas propriedades que têm silos, para que eles possam verificar se eles estão atualizados, ou se eles ainda podem continuar até o ano que vem, já que o prazo da nova norma é de 1 ano, né, se adequar, porque certamente eles escolhem os períodos mais apropriados. Quando o produtor está em plena colheita, eles interditam o estabelecimento. Perfeitamente. Eu vou fazer esse comparativo, então, entre o tópico dos espaços confinados e remeto por e-mail para a Cristiane e depois ela pode remeter a vocês se tiverem dúvidas. Tá ótimo. E o material que o Álvaro me mandou hoje por e-mail também, depois eu disponibilizo como um material complementar a esse bate-papo. Agora o Carlos e depois o seu Fernando. Pode falar, Carlos. Cumprimentando o Álvaro pela explanação, bem interessante. Cristiane, esse material ele vai ficar gravado, né? Sim, vai ficar gravado. Depois eu vou disponibilizar em nossas redes. Isso, ótimo. E não, é só para reforçar aquilo que a Marta comentou e também na exposição, comentário do Gilson também, né? Eu acho que a gente pode, sem dúvida,
trabalhar a questão do BPA, né? Incentivar o BPA dentro dos CITs e fazer disso talvez um programa, né? Na Aproxima, a gente foram as primeiras 7 propriedades, a do Gilson foi uma delas que receberam a certificação do BPA. Mas isso foi em 2013, né? Então já faz bastante tempo. Então seria interessante a gente talvez fazer uma reciclagem, né? E uma atualização do BPA em cada uma dessas propriedades. Então fica a sugestão, né, Cristiane, que a Federacite poderia encabeçar isso aí, né? Aqui no nosso caso também com o apoio da Aproxima, né? A Federacite Aproxima, para a gente trabalhar o BPA, porque dentro do BPA tem muito já do que a gente viu aí, o que o Álvaro explanou a respeito da NR31. Essa é a sugestão, só para um reforço, né? Mas eu acho que é muito importante para os produtores e é uma oportunidade boa. Ok. Seu Fernando, pode falar, seu Fernando. Bom, primeiramente, cumprimentar o Álvaro pela explanação, né? Aí eu queria mais fazer uma colocação, tia. A atividade rural, pelo menos aqui fora, a gente tem uma relação praticamente de amizade com os funcionários, né? E agora eles não querem fazer curso nenhum, quer dizer, tem gente que nasceu em cima de um trator e fala em fazer curso, não tem como, né, tia? Eu não sei aonde que isso vai parar, porque como eu não planto, eu faço só pastagem. Eu acho que, na medida do possível, acho que eu vou acabar encostando tudo que é máquina e empreitar serviço. Porque aqui é uma área de soja, eu não planto soja, né? E eu vou começar a empreitar pastagem, roçada de campo e tudo, porque do jeito que as coisas estão, é muito complicado. E a rotatividade de mão de obra, não adianta tu treinar um que amanhã ou depois vai embora. Quer dizer, é mais tipo um desabafo. Outra coisa que eu não vi comentário, mas que é obrigatório, eu acho que eu não conheço nenhuma propriedade que tenha, aliás, só conheço só uma, é a prevenção de combate a incêndio. É obrigatório pela NR, não é? E a presença de extintores, é uma pergunta que eu faço, Álvaro. As NRs que tratam principalmente dos depósitos de grãos, elas trazem essa especificação. Agora, para propriedades que não se enquadram com armazenamento de grãos, nós não temos essa obrigatoriedade atualmente. Seria mais para os espaços onde há os silos de armazenamentos, né? E a respeito... E a respeito do quê? Não, eu acho que é isso. Quer dizer, o que ocorre? Aqui na região teve muito treinamento e a maioria do pessoal em pouco tempo vai embora. Quer dizer, o rotativo da mão de obra é muito complicado. Vai chegar ao ponto de tu quando solicitar um tratorista, ele tem que ter carteira, tem que ter isso e tem que ter aquilo. Quer dizer, porque senão não adianta, né? É difícil, mas isso aí é mais uma colocação, não é nem pergunta, né, Álvaro? É uma colocação que a rotatividade é muito grande, né? Esse é um detalhe interessante, porque quando a gente faz, por exemplo, o Rogério está aqui, a gente faz o qualidade total. Aí a gente treina o pessoal, deixa o pessoal direitinho na linha, aí eles vão para outra propriedade. A esperança que isso resolva é o dia que todas as propriedades fizerem isso, aí eles vão girar, vão chegar nas propriedades já com algum conhecimento, e aquele que vier vem com o conhecimento. Porque isso é impressionante, a gente troca, eles saem, mas depois eles voltam, às vezes eles esquecem da metade do que aprenderam na vez anterior. Uma questão que é importante ressaltar sobre essa última pergunta, quando eu sou o empregador e o meu funcionário opera uma máquina, eu sou responsável pelo treinamento do mesmo. Quando eu contrato um serviço terceirizado, eu não sou responsável por esse treinamento, porque eu não estou numa relação trabalhista, é uma relação de terceirização que agora não, já faz 3 anos, foi possibilitado pela nossa legislação. Então, só para esclarecer para o senhor que o senhor contratando o serviço autonomamente, que não seja o seu funcionário, a responsabilidade não é sua pelo treinamento. Não resolve para todo mundo, mas já é um começo
para dividir a questão da responsabilidade sobre esse treinamento. E a respeito desses funcionários, que eu sei pouquinho, Álvaro, mas aí a máquina não pode ser da gente, né? No caso, o trator. Não deve ser da gente. Se vocês estão contratando o autor, aí vai depender muito como foi essa contratação, né? De que forma vocês contrataram esse trabalhador. Se for pender para o lado de uma relação trabalhista, aí a responsabilidade é do fornecimento do curso. Caso seja para uma terceirização, não. E a respeito dos funcionários, o que eu posso dizer é o seguinte: existe muita informalidade no meio rural e ainda existe amizade entre muitos trabalhadores e empregadores pela longa convivência e porque, embora sempre tenham maus exemplos nos dois lados, sempre tem bons exemplos. Então, o que o senhor pode dizer para o seu funcionário é o seguinte: mesmo que tu não queiras ir lá fazer esse curso, faça um favor para mim e faz o curso para evitar que eu seja multado. Daqui a pouco é uma forma de conscientizar o funcionário de que, mesmo que ele ache ruim o curso, que ele não queira fazer, se ele não fizer e o senhor for fiscalizado, o senhor vai ser multado. Talvez é uma forma de conscientizá-lo para o curso. Não sei se vai resolver o seu problema, mas é algo que me veio agora pensando, porque é uma situação delicada. Eu compreendo a resistência aos cursos. Mas, enquanto a lei for essa, nós estamos adstritos a ela e podemos sofrer uma autuação. Ao final das contas, é o que vai pesar. É a questão da amizade, seja funcionário de mais tempo. Se for funcionário rotativo, aí realmente não tem muito o que fazer a não ser uma advertência, né? Para pelo menos mostrar que o senhor estava fazendo algo para o trabalhador ir à capacitação. Mais alguém? Pode falar, Rogério, com a pergunta ali do chat. Olá, amigos, tudo bem? Eu entrei no início, tive que dar uma saída no meio e peguei o finalzinho da exposição aí do Álvaro. Mas como muito bem comentou a Marta, os produtores rurais, os empresários rurais, devem se preocupar também nos novos recrutamentos de funcionários, né? Preocupar-se com a capacitação desse servidor. Então, faz parte na seleção já de novos funcionários e aos funcionários que estão na atividade e que ainda não têm as devidas capacitações, cabe sim ao empregador proporcionar condições para que eles se capacitem. Afinal, o Senar também disponibiliza várias capacitações para que os empresários rurais possam ter seus funcionários devidamente capacitados em cada área. Né? Seria uma sugestão, como a Marta abordou, né? Fez referência a mim, no que nós falamos durante os programas, durante muito tempo, os programas de capacitação rural e no QT rural, né? A importância de nós qualificarmos a nossa mão de obra, porque isso faz diferença, sem dúvida nenhuma. Era essa observação apenas. Mais alguma pergunta? Pode falar. Não, só para complementar, é bom a conversa que a gente vai conversando e vai ressaltando pontos importantes. Nessa questão da troca dos funcionários, havendo a rotatividade, o funcionário que chega, se ele já tiver o curso há menos de 2 anos, em tese ele está obedecendo o que diz a norma, né? Então a gente vai se preocupar com a capacitação dele quando esse curso fechar 2 anos. Só um ponto importante a ser ressaltado aqui. Aproveita o curso conforme a nova norma regulamentadora. Marta? Eu acho que ficou... Olha, a Marta caiu a internet dela. Vamos ver se ela vai entrar.
Mais alguém tem alguma pergunta? Senão a gente vai entrar para os nossos finalmente. Acho que a Marta... Cristiane, pode falar, do Ricardo. Não, eu só queria comentar com o Álvaro que, tendo em vista que os cursos de capacitação duram 2 anos, a frequência com que deve-se ter, vamos dizer, oferecido aí pelo Senar esses cursos deverão ficar mais intenso, né? Porque é difícil a gente conseguir o curso nas datas possíveis, né? Exatamente, e nesse ponto eu ressalto também que o Senar ele não aprova o curso imediatamente, né? Existe um procedimento interno do Senar entre a solicitação e a aprovação do curso para a consequente realização. Então é importante sempre verificar essa parte operacional com o pessoal do administrativo do Senar. Mais alguém? Doutor Álvaro, gostaria de perguntar o seguinte, no caso, esses cursos, através do EAD, né, porque o Senar sempre a gente tem uma dificuldade que tem que ter um número mínimo, né, de participantes no sindicato de cada curso. No caso do EAD, daí poderia haver uma junção, vamos dizer, de outros sindicatos, como é que teria essa possibilidade? Ótima pergunta, doutor Gilson. Realmente, essa parte operacional do Senar eu não vou saber lhe explicar, porque não tenho esse conhecimento do procedimento interno. Sei realmente que existe sempre um número mínimo de participantes, que varia conforme o curso. Tendo em vista que a EAD, em tese, poderia ser feito por um funcionário, mas na hora da parte prática vai esbarrar, porque não vai ter um número mínimo. Então, nesse ponto, eu vou verificar junto ao Senar se já há alguma providência para adequação dessa novidade, porque é uma novidade, e o Senar, com certeza, vai se adequar de alguma maneira, né? Porque não vai prestar uma parte prática para 1, 2 funcionários, realmente não vai. Então, eu vou verificar isso, e assim como eu vou mandar a questão dos espaços confinados, eu mando para vocês também por e-mail o que o Senar está verificando a respeito dessa adequação. Certo. Eu acho que isso aí facilitaria muito, né? Porque às vezes a gente tem uma demanda para certos cursos e não consegue atingir um número mínimo que o Senar exige, né? Então, nessa modalidade, talvez isso aí venha a facilitar, né? Marta, agora. Desculpem que caiu acabou a bateria do computador, no final. Bom, eu acho que foi questionado o número de participantes dos cursos EAD, né? Eu acho que foi essa a pergunta do Gilson, ali, a colocação. Eu posso adiantar que o Senar está entrando em férias coletivas depois de ter ficado 1 ano parado. Está entrando agora em férias coletiva a partir da próxima semana, até tem 20 dias de férias. Eu achei fantástico isso. Achei que tivessem adiantado férias antes, mas então não tem. E os cursos agora com a bandeira vermelha, a partir nesta semana já não, na semana passada já não aconteceram, foram cancelados todos. Então não tem mais curso este ano, só a partir de janeiro. E nós ainda não tivemos retorno dos cursos solicitados por uma. E quanto à última informação que eu tive sobre o número para os cursos virtuais, que seriam alguma parte virtual e alguma parte, a parte teórica virtual e a parte prática, na prática, foi falado em reduzir o número, mas não ficou definido o número. E eu acho que os cursos tinham que reduzir o número de participantes, até por uma questão de que eles possam continuar acontecendo. O curso que me cancelaram a semana passada era de nota fiscal eletrônica, um curso para 8 participantes, e foi cancelado
e agora não tem mais por que fazer, porque era em campestre, e campestre o forte do curso é para a colheita de pequenos frutos e uva, que é agora nesses dias. Então, eles não... Foi cancelado o curso, e podia ter sido feito um atendimento quase que direto com o produtor, ser modificado o sistema, num caso de emergência, e ter dado uma espécie de consultoria de uma tarde, de um dia, com 1 ou 2 produtores, poderia perfeitamente ter acontecido. Mas foi tudo cancelado, diz que é a legislação, que é a exigência, que eles não podem, então tudo bem. Eu acho que, se as coisas continuarem como estão e com as dúvidas que temos para janeiro em diante, eu não sei como ficarão os cursos do Senar. Desculpem o desabafo, mas eu fiquei muito chateada com essa realidade. Não sei se tem mais alguma colocação, nós já estamos bastante avançados, já passamos dos 15 minutos, dos 10 minutos de tolerância. Eu só queria fazer mais uma colocação, Marta. Pois não, pois não. Eu acho que, já que nós vamos trabalhar com EAD, a gente poderia multiplicar, vamos dizer assim, o número de participantes num determinado curso, e com isso depois ficaria a parte prática mais restrita a um número pequeno de dias, o que facilitaria para se colocar a parte prática numa determinada posição que o sujeito pudesse estar presente. Porque a grande dificuldade sabe como é que funciona, se tu fizer um curso de tratorista tem que ter um mínimo de 8, ou de 7, ou de 10, e aí, dependendo da época, tu não consegue ninguém porque os caras estão trabalhando, mas aí o sujeito faria, vamos dizer assim, a parte teórica, deixaria a parte prática para fazer distanciado da teórica, né? Eu só não acho que dá para fazer o curso emendado, tipo, fazer AD em casa porque tem internet e depois tem que fazer um curso no outro dia na prática. Eu estou só dando uma ideia que a gente possa pensar nisso, né? Bem pensado, bem colocado. Mas nós temos... bom, é de se levar essa ideia, de repente, nós podemos apresentar isso para o próprio Senar, né? Para ver se eles têm uma forma de... Porque eu tenho a impressão que eles estão numa readequação dos cursos e serão obrigados a fazer isso. Acho que muita coisa vai mudar agora no sistema de curso deles. Eles estão muito presos a algumas coisas que lá no campo não é possível acontecer. É muito difícil de acontecer. Mais alguma colocação, gente? Tem aqui no chat o quê? Eu acho que nós vamos, então, encerrar. Agradecer a participação, a presença e participação de todos vocês. Esta é a última reunião técnica do ano. Eu acredito que é a semana que vem, mas nós vamos programar, nós vamos fazer um novo encontro da diretoria. Vamos ver como é que o Fetterman, quando ele entrar no ar, a gente combina com ele primeiro. Mas eu agradeço a presença e a participação de todos. Eu acho que esse assunto foi bastante importante. E nós temos que não esquecer de levar isso aos demais sitianos, essas informações. Nós precisamos que as pessoas estejam bem atualizadas, bem informadas. Até convido a alguns comentários dentro do grupo dos sitianos para que eles sintam, né, que a importância da participação nesses encontros, nesses bate-papos, como a Cristiane denominou que nos traz bastante informação, bastante conhecimento. Álvaro, eu agradeço muito a tua disponibilidade e nós vamos enviar um agradecimento à Farsul, porque nós fizemos uma solicitação ao corpo jurídico lá, ao departamento jurídico da Farsul, para eles dispensarem o Álvaro, liberarem o Álvaro para participar conosco aqui.
e nós agradecemos muito a esta participação. Nós, sempre que convidamos alguém ligado à Farsul, a Farsul tem nos atendido, e aproveitamos, então, para agradecer. Agradeço a participação de vocês, muito obrigada, tenham uma boa semana, e vamos de bandeira vermelha. Eu vou pedir para o governador mudar a cor daquela bandeira para azul, é muita bandeira vermelha para mim. Obrigado a todos pelo convite e pela presença. Muito me honra fazer parte desse grupo aqui da Federacity. Contem sempre comigo. Meu telefone e meu e-mail estarão nos slides. Vocês podem sempre mandar questionamentos e dúvidas que eu fico à disposição. Um grande abraço. Muito obrigada. Muito obrigada, meninos. Até uma próxima. O material do Álvaro também vai ser disponibilizado depois nos grupos. Muito obrigado, Cristiano. Um abraço. Tchau, tchau.